saber qual o sentido do meu existir. Hoje eu sou uma criatura nova e redimida, e entreguei minha vida, meu destino a você. Bom dia, bom dia, bom dia. Aleluia. Graças a Deus por mais um dia. Vamos começar esse dia pensando um pouquinho na semelhança, que Deus fez com que nós tivéssemos dele. Deus nos fez a sua imagem e a sua semelhança, conforme a Bíblia diz. E isso é maravilhoso, né? E eu queria falar alguns minutinhos sobre isso, porque isso pode afetar o nosso dia, pode afetar para melhor a nossa maneira de acordar, a nossa maneira de lidar com as coisas. E eu queria que você pensasse um pouquinho o seguinte: a nossa espiritualidade, a nossa relação com Deus, ela tem que afetar a nossa exterioridade, o nosso ambiente, as coisas que se relacionam a nós no nosso ambiente externo. Entende? Por exemplo, Deus, ele formou todas as coisas a partir de uma coisa caótica. Está escrito lá no Gênesis. Ele começou a pôr ordem nas coisas, no meio da escuridão, do caos. E eu quero que você entenda isso, que como ele nos fez a sua imagem e semelhança, ele espera que a gente comece a organizar os nossos caos. A palavra caos tem a ver com a bagunça. A bagunça ao redor. E essa bagunça ao redor, ela é gerada por uma bagunça interna do coração e da mente, da alma, das emoções. Entende? E eu queria que você pensasse um pouquinho nisso. Então, lá no livro do Gênesis, capítulo 1, versículo 26, diz assim: também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Veja o que ele está querendo dizer aqui: façamos o homem. Ele está usando o verbo no plural, porque Deus é triuno. Ok? Façamos significa as três pessoas divinas que formam um único Deus estavam presentes nesse momento. Ok? Façamos o homem a nossa imagem. Conforme a nossa semelhança. Amém? E tenha ele domínio. Então a primeira coisa que você tem que entender é o seguinte: para que você veja em você que você tem semelhança com Deus, em primeiro lugar você tem que ter domínio. Uma pessoa que não tem domínio, que não tem a ideia de dominar, de domínio, ela não está enxergando a semelhança que ela possui de Deus. Entende? Qual o domínio? Primeiro, o domínio próprio, o domínio interior, o domínio de si próprio, o domínio interno, o domínio da alma, o domínio da mente, o domínio do que pensar, do que falar, do que fazer. Esse domínio é altamente ligado com a imagem do nosso Criador. Deus não é um Deus que não sabe o que pensa, que não sabe o que faz, que não sabe por onde vai, para onde, o que fazer. E você não pode acordar todo dia sem essa ligação com o teu Deus. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais capacitado você fica no domínio. No domínio próprio e no domínio das tuas coisas sobre o planeta Terra. Porque ele está dando domínio aqui sobre as coisas da terra também. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre toda a terra. Veja bem, toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. O que Deus está mostrando para nós? Está mostrando o seguinte: olha, o ser humano, homem e mulher, foram criados por Deus para terem domínio, entende? Sobre o planeta, sobre as coisas da terra, sobre os affairs, sobre os assuntos relacionados ao planeta Terra. Entende?
E aí, no versículo 27 diz assim: criou, pois, o homem à sua imagem. Entende? Eu queria que você entendesse o seguinte aqui. Eu queria que você entendesse que quando Deus fala homem, ele está falando de homem e mulher. Só que ao homem masculino, ele também chama homem. Então isso causa confusão na cabeça de quem entende, de quem lê a Bíblia. Eu vou tentar simplificar esse negócio para você. Veja bem. Criou, pois, o homem à sua imagem. Aqui ele está falando de homem e mulher. Ok? A imagem de Deus o criou. Aí ele diz, homem e mulher os criou. Aqui ele está falando de homem masculino e mulher feminino. Então, o homem masculino e a mulher, né? O homem, por que eu falei homem masculino? Porque nesse nome hebraico, o homem está incluído a mulher. Na espécie homem está incluída a mulher. Mas o macho é chamado também de homem. Entende? Tudo bem? Então criou Deus o homem, espécie, homem e mulher, que faz parte da espécie. Tudo bem? Homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos e enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente e se acham na superfície da terra, de toda a terra, e todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves do céu, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhe será para mantimento. E assim se fez. E nesse momento aqui era o 6º dia da criação. Veja bem. Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Então Deus tinha acabado a criação toda e deixou o homem por último. Quando Deus criou o homem e a mulher, ele já tinha criado todas as etapas da criação. E aqui era a última etapa da criação, o ser humano. Por isso que nós temos que entender que, de acordo com a Bíblia, o ser humano não é uma espécie que veio de uma evolução. Nós não evoluímos de espécies inferiores, porque isso seria uma afronta com a revelação bíblica. Se nós viéssemos de espécies inferiores, isso contrariaria totalmente a ideia de um Criador, que fez o homem já pronto dentro de um cronograma preparado, projetado, né? E viu Deus tudo quanto fizer, e eis que era o quê? Muito bom. Então, antes da gente terminar aqui, eu queria que você pensasse só o seguinte para este dia. Número 1, nós temos que entender que nós temos que ter domínio sobre nós mesmos e sobre tudo que a gente faz na Terra. Tudo que está ao nosso alcance. Nós temos que ser pessoas de domínio. Pessoas que dominam, entende? Isso não significa que nós podemos dominar outros seres humanos. Essa não é a dominação que eu estou falando. O marido dominando a mulher e a mulher dominando o marido, não é isso que eu estou falando. Tem gente que entende que tem que controlar a vida das pessoas dessa maneira. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que nós temos que ter o domínio sobre aquilo que está debaixo da nossa autoridade para nós realizarmos, fazer. Ok? Para nós realizarmos na nossa vida. Tudo bem? E isso começa dentro de nós. Por exemplo, a pessoa que vive na depressividade é uma pessoa que não tem esse estímulo divino. Porque quanto mais do Espírito de Deus, mais capacidade de levantar da cama com autoridade e com desejo de realizar nós teremos. Quanto mais você se aproxima do Senhor, mais está com Ele, mais você sentirá em você um desejo inato da parte de Deus de realização.
Entende como é que é? Quanto mais. É aquela história, né? Quanto mais você se aproxima do sol, mais quente você fica, não é isso? É uma ideia assim. Quanto mais você se aproxima de Deus, mais você terá características dele. Quanto mais próximo eu estou de Deus, mais desejo eu tenho de ser um ser que preside, que domina a mim mesmo, meu próprio coração, meu próprio pensamento. Mas eu tenho ideias, porque Deus é inventivo. Deus cria, ele imagina e cria. Então eu quero que você entenda isso. Quanto mais você estiver mais perto do Senhor, mais o Espírito dele entrará em ação com o teu espírito e você se tornará mais inventivo, mais criativo, mais imaginativo. Aleluia. Mais insights você terá, mais ideias você terá. Você começará a mover tua vida de dentro para fora. Olha que coisa linda. Entende? Todas as pessoas que se aproximam de Deus, que começam a crer em Deus, de repente elas começam a ter aquele negócio dentro dela. Cara, esse negócio aqui tá errado. Essa casa minha, eu preciso dar um trato nela. Eu tô falando assim, né? Do estágio zero, né? Pessoas que estão assim, muito mal na vida, né? Pessoa que tá lá vivendo aquela coisinha, aquela mediocridade, aquela pobreza mental por anos e de repente começa a aceitar Jesus. Senhor, vem na minha vida, entra no meu coração, vem me salvar, vem ser meu salvador. De repente começa a ouvir a palavra todos os dias e começa a se encher do Espírito Santo. De repente ela começa a mover dentro dela um dínamo. Começa a mover dentro dela uma coisa gloriosa que ela fala assim, meu Deus, eu não vou viver essa vidinha que eu vivi antes. Ela tem desejos novos. Ela tem desejo de parecer com Deus assim de uma maneira instintiva. De começar a mover o seu próprio caos, o microcaos em que ela está metida, inserida. Ela tem desejo de mudar a sua vida a partir do interior para o exterior. Ela tem desejo de começar a mexer no seu ambiente. Ela tem desejo de tomar iniciativas. Entende? É isso que Deus começa a fazer na vida humana, sempre. É inevitável isso. Porque Deus é assim. Entende? Porque Deus é assim, ele vai fazer com que as pessoas que são criadas à sua imagem e semelhança também tenham a mesma característica. Uhum. É que eu não li as outras etapas da criação para você, mas você vai vendo, se você for ler todos os dias que Deus criava coisas, ele criava, ele imaginava, e ele dizia, e ele fazia. Entendeu? Haja luz e houve luz. Haja isso e existe uma imaginação divina que está em ação antes da ação. Entende? E nós somos iguaizinhos nisso. A imaginação é uma coisa muito poderosa, que pode ser usada para o bem e para o mal. Mas quanto mais você se aproxima de Deus e da palavra de Deus, mais a tua imaginação é usada para o bem e pelo Espírito Santo. E você começa a ser criativo, começa a querer sair do seu próprio caos constante. Uhum. Então, só para a gente pensar hoje, eu quero que você seja despertado para essa característica, você que é homem ou mulher, não importa o sexo aqui, porque tanto o homem como a mulher, aqui você vê claramente nesse texto, os dois sexos são idênticos nesse sentido de ter a mesma imagem do Criador. O homem e a mulher passam a ser inventivos, criativos, dominadores em conjunto. Uhum. Das coisas que Deus deu a eles. Isso é maravilhoso. Como é que a gente transforma coisas, né? Como é que uma mulher, por exemplo, começa a criar artesanatos e começa a vender e começa a ganhar muito dinheiro. Usando material da natureza, bambu,
Não é lindo? Ou outras coisas dessa natureza. Como que isso, eu tenho visto muitos testemunhos de pessoas que se convertem e estavam passando muitas dificuldades financeiras. De repente Deus começa a dar ideias maravilhosas de como sair do caos financeiro. Nossa, é maravilhoso ver isso que eu estou falando acontecer na prática, né, da vida. Amém? Você começa a ter desejo de estudar, desejo de conhecer, desejo de praticar coisas que você não praticava, de estudar, sabe, em qualquer área que você tenha dom. Você vai ter desejo se você gosta de música, você vai querer estudar mais música. Se você gosta de artes, você vai se dedicar muito mais, por causa que o Espírito Santo vai te potencializar nessas áreas que Ele colocou dentro de você. Se você gosta de cozinha, você vai ter um desejo enorme de aprender tudo que se relaciona à cozinha. Isso é Deus, isso é Deus, isso é Deus. Deus não está lidando somente com coisas religiosas. Ele vai produzir em você o melhor ser humano. Ele vai despertar em você as potencialidades humanas que estão dormentes, mas que pertencem a Ele. Você está entendendo o que eu estou falando? É muito poderoso isso. E tem uma qualidade aqui que é linda, que ele mostra pra gente no versículo 31, que diz assim: viu Deus tudo quanto fizeram. Então, preste atenção nisso, que isso acontece com a gente, pelo menos comigo acontece muito, mas eu acredito que isso acontece com todos nós. O texto diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ok? E isso é exatamente o que acontece com a gente quando a gente faz uma obra qualquer. A gente olha para aquilo que a gente acabou de fazer e fala: cara, mas esse negócio ficou bom, né? Cara, toda vez que a gente faz isso, a gente não sabe, mas a gente está imitando o nosso Deus na imagem e na semelhança. Uhum. A gente está imitando Deus sem querer. Porque se você for ver os textos anteriores, se você for ver o texto anterior de cada etapa da criação, Deus olhava e o texto dizia assim: e viu Deus que era bom, e viu Deus que isso era bom. Entende? E quando chega no sexto, que já estava tudo pronto, é quando ele diz que viu Deus que era muito bom. A palavra muito bom foi acrescentada, hein? Muito. Entende? Então, nas etapas a gente vai vendo: esse negócio ficou bom, esse negócio ficou bom. Mas quando a gente termina uma obra, a gente tem a tendência de falar: nossa, esse negócio ficou muito bom. E essa satisfação de ver que algo das nossas mãos ficou muito bom é uma coisa espiritual. A gente está imitando papai nisso, entende? Então, só para a gente terminar isso aqui hoje, eu queria que você despertasse hoje teu coração para as tuas obras e colocasse as tuas obras em conexão com o teu Pai, com o teu Criador, aquele que você tem semelhança com. Você foi criado à semelhança dele, homem e mulher. Eu quero que você perceba se você está perto de Deus na medida em que você começa a organizar o caos interior e o caos exterior. Só isso que eu queria que você pensasse hoje. Deus não quer caos interior e não quer caos exterior. Por quê? Porque isso não reflete a sua glória em nós. Então pensa nisso. Deus não trabalha com a nossa vida para que ela continue um caos, seja interior ou exterior. Então nós temos que entender que, se nós queremos progresso espiritual, a gente tem que ver também a medida do progresso exterior que estamos tendo. Porque uma coisa está ligada na outra. O nosso ambiente e aquilo que nós estamos lidando fora de nós é um reflexo, é um espelho
de como está a nossa vida espiritual e emocional. Sempre. Por isso que Deus quer que você meça, Ele quer que você pegue esse medidor e fale, como é que está a tua vida? Você diz que tem Jesus, você diz que tem Deus, ok. Então comece a perceber como que a tua vida está. Entendeu? Ela precisa ter alegria, porque a alegria faz parte dessa glória. Ela precisa ter paz, porque sem paz você não pode manifestar Deus. Deus é um Deus de pura paz. Oh, aleluia. Deus é um Deus de paz. Você quer ver uma pessoa pacífica? É Deus, rapaz. Ele exala paz. Entende? O que eu estou querendo dizer com isso aí? Eu quero dizer o seguinte: comece a se imaginar como teu pai é, como que você tem que ser, como que você tem que representar a semelhança dele no teu viver. Entende? Você nunca vai conseguir imaginar Deus levantando de manhã, até porque Deus não dorme, mas se você for usar uma figura antropomórfica, ou seja, uma figura parecida com a do homem em relação a Deus, você nunca imaginaria Deus tendo que acordar todo dia no céu, preocupado. Meu Deus, o que eu vou fazer hoje? Ai, será que vai faltar? Será que vai faltar provisão? Entende? Então, você fala, poxa, mas Deus é Deus, Ele tem tudo e tal. Mas Ele quer que a gente tenha essa confiança nele. Entende? Eu vejo dessa maneira. Deus quer que a gente aprenda a entrar nessa dimensão de unidade com Ele, em que o Espírito dele, que habita em nós, começa a produzir as coisas em nós e conosco. Porque o ser humano, ele recebeu de Deus uma soberania muito grande. Soberania significa, eu decido se eu quero Deus na minha vida ou não. Essa é uma soberania tão grande que é perigosa. Entende o que eu estou querendo dizer? Deus nos deu uma soberania pessoal tão grande que a gente pode decidir se o nosso Criador vai andar com a gente ou se a gente vai tentar andar fora da jurisdição dele. Esse é o lado perigoso de uma soberania tão grande de decisão que eu possuo e que você possui. É por isso que a gente vê gente vivendo tão alheia de Deus e tão distante de Deus e tão longe dos princípios de Deus, porque eles estão usando a sua soberania mental todo dia para dizer, eu não quero esse negócio, eu não quero Deus, eu não quero saber de nada disso. E Deus respeita. Veja só, esse respeito de Deus também é perigoso para a nossa vida, porque Deus não força você. Ele olha para você e fala, você tem certeza que você quer viver sem mim? Ele vai respeitar, só que esse respeito é perigoso porque ele não vai forçar a gente a viver segundo a vontade dele. Então, essa soberania é importante para nós, mas ela é perigosa, porque a gente precisa aprender. A gente precisa aprender que nós somos responsáveis para que a gente possa andar de acordo com essa semelhança que ele plantou em nós. Essa responsabilidade será cobrada um dia. O que é responsabilidade? Pensa comigo. Responsabilidade é a nossa capacidade de usar a vontade e a decisão que nós temos. Essa é a soberania que ele nos concedeu. Para que você tenha domínio, que é uma semelhança que nós recebemos dele, você tem que usar essa coisa chamada responsabilidade. Então, nós somos responsáveis sempre diante de Deus.
Pensa um pouquinho comigo, só para a gente terminar. Não existe a palavra irresponsável, na verdade não existe. É uma palavra errada. Como assim, pastor? É o seguinte, todos nós somos responsáveis. Então a gente chama uma pessoa negligente de irresponsável. Fulano é irresponsável. Por que ele é irresponsável? Porque ele não cuida da família, ele não cuida de si mesmo. Então a gente chama um negligente de irresponsável. Na verdade, a pessoa que não escolhe, ela já está fazendo uma escolha. Entende? Se a pessoa escolhe ser preguiçosa, ela está fazendo uma escolha responsável pela preguiça. Quando a pessoa escolhe ser negligente, ela está fazendo uma escolha responsável de não cuidar da vida. É uma escolha responsável, embora ela pense que não. Quando a pessoa não decide, ela está decidindo. Ela está decidindo não decidir. Então, toda escolha negativa é uma forma de escolha. Portanto, que a pessoa... Por isso que todos nós seremos responsabilizados diante de Deus. Entende o que eu quero dizer? Deus não vai olhar para ninguém no dia do julgamento e falar assim, é verdade, você era uma pessoa que não tinha poder de responsabilidade, portanto você não usa... Não, todo mundo que é negligente, todo mundo que é preguiçoso, está escolhendo a preguiça e a negligência de maneira responsável, não de maneira irresponsável. É que a sociedade está chamando ele de irresponsável. Você é um irresponsável. Não, você é apenas um negligente, responsavelmente negligente. Então, esse conceito é tão poderoso que, se você pensar bem, nós não temos desculpa. Entendeu? A pessoa que está na miséria, está na fraqueza, ela está sendo responsável por aquilo. Agora, isso não significa que ela tem poder. Entendeu? É por isso que Deus entra em cena, para ajudar a pessoa fraca. Está entendendo? Então, quando Deus entra em cena na nossa vida, ele fala assim, eu estou vendo que você está sendo dominada pelo inimigo. Você está sendo dominada por fatores que aparentemente são maiores do que você. Então Deus entra em cena para restaurar a vida humana. Entende? Então o que Deus espera de nós? Deus espera apenas um uso da vontade na direção de aceitá-lo, de recebê-lo, de receber o que ele está oferecendo. Entende? Esse é o mínimo que nós podemos fazer. É sermos humildes para receber ajuda. E falar assim, Deus, eu realmente tenho percebido que a minha negligência, ela é responsável. Que eu não tenho tido ânimo para ser diligente. Mas eu quero me arrepender disso. Eu quero receber a tua graça, a tua capacitação. E aí Deus começa a agir. Deus começa a entrar em cena e transformar o coração, transformar o entendimento, que a pessoa vai recebendo. Isso é gratuito. Tá vendo como é gostoso receber de Deus? Quando a pessoa está num estado assim bem caótico, ela realmente não tem força para mudar, não se preocupe. Deus se propõe a ser a tua força, a tua ajuda sempre. Mas não se esqueça que você é responsavelmente diligente para aceitar ajuda. Se você se tranca dentro de uma clausura e fica vivendo, né, a sua autocomiseração pessoal, nem Deus consegue entrar nesse negócio. Porque aí você fechou todas as possibilidades de ajuda. Então, o mínimo que o ser humano pode fazer é falar, não vou fazer isso com a minha vida, não vou me fechar dentro da minha clausura. Eu preciso de uma luz, eu preciso de uma ajuda exterior divina. Eu preciso de receber o que Deus me oferece. Né?
Entendeu como é que funciona? Se a pessoa está dentro de uma depressividade, ela precisa pelo menos abrir a porta para deixar a luz entrar. Entende? Diga isso para as pessoas que estão com grandes dificuldades. Diga isso para as pessoas que estão fechadas, enclausuradas dentro da sua própria miséria. Vamos fazer, abre aqui, né? Abre o teu coração, assim como ela tem que abrir a sua casa, o seu ambiente. Um ambiente fechado, sem luz, sem ar, mostra a clausura do coração. Então, tudo isso que eu estou falando aqui tem a ver com a semelhança e com a imagem de Deus na nossa vida diária. A imagem e semelhança de Deus na nossa vida diária, do momento que a gente acorda até o momento que a gente dorme. A gente tem que perceber as características divinas no nosso viver diário. Deus é um Deus de luz, de verdade. Entendeu? Então a gente tem que abrir a nossa casa, deixar entrar luz todo dia. O ambiente externo tem que ser afetado por essa realidade. Uma casa que entra luz, que entra o sol, é uma casa mais feliz, um ambiente mais alegre, mais cheio de espiritualidade, mais cheio de poder. Você vai falar, pastor, não acredito, não acredita? Isso é a pura realidade da vida. Está entendendo? Uma pessoa que abre a sua casa, deixa entrar o frescor do ar, traz vida para aquela casa. E tem a ver com a nossa espiritualidade, sim. Tem a ver com o nosso domínio. Nós trazemos vida para a nossa casa através de fazer essas coisas externas. Entende? Não sei quem criou uma frase que diz assim, você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama de manhã. Não sei quem criou essa frase, mas é uma grande verdade. Entende? A nossa vida é mudada a partir de coisas pequenas. Nós temos que ver se nós estamos dispostos a arrumar a nossa cama. Sabe por que a gente fala isso? Porque tem gente que fica falando, um dia eu vou montar uma empresa para mim, mas não consegue arrumar o lençol da cama de manhã. Ela vai dormir de noite, a cama está uma bagunça. Isto está refletindo um estado interior completamente caótico. Entende? Caótico. E note que Deus não é assim. Deus é arrumado. Deus é organizado. Deus não é caótico. Deus organiza, Deus limpa, Deus deixa tudo novo. Olha a natureza que Ele criou, como ela se renova. Isso mostra Deus. Não é verdade? Olha como tudo se renova. Então, você está vendo a tua vida se renovar? Ali tem Deus. Você está vendo a tua vida na mesmice da derrota? Então, ali não existe aspectos de Deus. Então, vamos fazer o seguinte hoje. Comece arrumando tua casa. Comece botando ordem nas coisas. Entendeu? E muitas vezes não é questão de ser rico, não. Outro dia eu estava vendo na internet, cara, uma casinha super humilde, mas toda arrumadinha. A mulher arrumou a casinha, ficou linda aquela casinha. Humilde, mas com flores, toda varridinha, toda preparadinha. Tá vendo como que é? Não depende do dinheiro. Os alumínios todo areadinho, brilhantes, reflete Deus. Você passou, você está exagerando. Então não. Reflete Deus nisso. Tudo limpinho, tudo bonito. A excelência, ela vai refletir Deus em qualquer estágio. Ou numa vida humilde ou numa vida de riqueza. Entendeu? Não depende do dinheiro. Depende do estado de alma do ser humano. Né? Ou você nunca viu pessoas pobres, mas super cheias de Deus? Que a casinha dela humilde é toda brilhante, é toda arrumada, toda arejada, toda, sabe? Não depende de fartura nem
Não depende disso, não. Depende do estado do interior. Amém? Pensa nisso. E a gente se fala amanhã de novo para a glória de Deus. Amém.